beleza? Professor de História, Diego Novaes. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a Primeira Guerra Mundial, e que inclusive é um dos assuntos que eu mais gosto de falar e discutir sobre ele. Então, a Primeira Guerra Mundial foi um grande conflito, o primeiro grande conflito de proporções mundiais que vai acontecer no início do século XX. Beleza? Nós temos um monte de questões para poder falar sobre a Primeira Guerra Mundial e outros materiais auxiliares que eu vou estar colocando para vocês e também junto à aula, tá? Para vocês acessarem os materiais complementares. Então, bora? Então, pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula, de fato, vamos falar um pouquinho das habilidades e competências, que é um assunto abordado dentro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, objeto de conhecimento é o que nós vamos estudar. O que nós vamos estudar? O mundo em conflito, tá? A Primeira Guerra Mundial, a questão da Palestina, Revolução Russa e crise de 1929. Nós vamos dividir o nosso tema em 3 aulas, beleza? Então essa aqui é a primeira aula do mundo em conflito, onde vamos estar abordando aí a Primeira Guerra Mundial. Segunda aula, nós vamos estar falando sobre a questão palestina e a Revolução Russa. E a terceira aula, crise de 1929. Então esse aí é o nosso objeto de conhecimento, que é o mundo em conflito. As habilidades, tá? O que nós vamos aprender, o que nós vamos conseguir identificar, absorver nesse conteúdo. É identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. E a competência específica, tá? Que é compreender os acontecimentos históricos, relações de poder e processos de mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar e intervir no mundo contemporâneo. É a questão crítica, o desenvolvimento do pensamento crítico, beleza? Então agora, bora pro conteúdo. Então, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma proporção que ela é chamada também de conflito imperialista. Agora, por que isso? Então, porque o que resulta na Primeira Guerra Mundial, ela começa já no final do século XIX. Ah, mas como assim, professor? Seguinte, um dos pontos que nós podemos destacar é a chamada Belle Époque, ou Bela Época, né? Que ela vai de 1871 até 1914. Nesse período em que nós podemos relacionar aí, ó, 1871, né? Esse final do século XIX, nós vamos ter 2 fatos: Segunda Revolução Industrial e corrida imperialista, que foi a nossa aula anterior. Então, se nós formos relacionar esses 2 fatos, a Segunda Revolução Industrial, ela é marcada pelo desenvolvimento tecnológico que vai alterar esse comportamento social. Por quê? Nós vamos ter essa corrida imperialista, onde as potências europeias, juntamente com os Estados Unidos e o Japão, vão controlar áreas na África, na Ásia e na Oceania. Além disso, tá? Nós vamos ter essa atmosfera de bem-estar e divertimento com a propagação da cultura de massa, tá? Os cinemas, os parques de diversões e por aí vai. Além disso, nós vamos ter a valorização do individualismo burguês, tá? A questão capitalista vai ser bastante valorizada, tá? E olha só, a questão do bem-estar, da cultura, tá? Massificação cultural, como por exemplo o retorno dos Jogos Olímpicos em Atenas em 1896 e o cartaz dos Jogos Olímpicos de Londres em 1908. Então isso tudo, esse período de 1871 até 1814, que é o período chamado de Belle Époque, Bela Época, é o período que os europeus, o progresso tecnológico, ele vai nos tornar seres humanos melhores. Bom, mas só que o progresso tecnológico, além dos benefícios, trouxe também a Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, porque nós vamos ter o crescimento da tensão internacional entre os países. Olha só, quais foram os motivos? Primeiro, grande desenvolvimento tecnológico, segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, segunda metade, né? Por que isso? Primeiro, nós vamos ter o quê?
mais países concorrendo, né? Ou seja, aumenta-se a produção. Esses países precisavam de quê? De fornecedores de matéria-prima e também precisavam de mercados consumidores dos seus produtos. Então, essa fatia ela vai ter que ser repartida, tá? E essa corrida imperialista ela vai gerar disputas entre os países, tá? Então, gerando aí esse conflito. Outra questão é o fascínio pela tecnologia e ciência. Acreditava na ideia positiva de que o desenvolvimento tecnológico da ciência transformaria os seres humanos em pessoas melhores. Falei no slide anterior. Desenvolvimento da indústria cultural de massa, dos meios de comunicação e da indústria bélica também. Ao mesmo tempo que, um outro momento nós já discutimos, que ao mesmo tempo que o desenvolvimento tecnológico ele traz uma série de benefícios para os seres humanos, mas ela também trouxe uma série de conflitos. Então, esse desenvolvimento da indústria bélica e esse armamento que vai ser utilizado na Primeira Guerra Mundial vai gerar conflito. Então, o desenvolvimento tecnológico ele vai gerar esse tipo de conflito. Outro ponto também foi a disputa de mercado, desenvolvimento industrial, acirra a concorrência entre as potências. E nós vamos ter também as questões nacionalistas. Então, essas rivalidades econômicas entre os países, mais a ampliação da capacidade destrutiva, desenvolvimento bélico, e as disputas nacionalistas, como, por exemplo, nós vamos ter o revanchismo francês, que nós vamos falar mais adiante, e também o conflito nos Balcãs. Então, junta tudo isso, vai ser o combustível que vai incendiar o mundo no início do século XX, através da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, um dos motivos que vão levar a essa Primeira Guerra Mundial vão ser as disputas nacionalistas que vão ocorrer na Europa. Essas disputas, elas começam principalmente no século XIX, né? Nessa troca aí do século XIX e do século XX, tá? Um dos exemplos vai ser justamente o revanchismo francês. Então, mas o que foi o revanchismo francês? Então, perda da região da Alsácia-Lorena para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana em 1870, 1871. Essa região que era rica em minérios. E olha só, essa Guerra Franco-Prussiana, ela vai consolidar a unificação e formação da Alemanha, a Alemanha que nós conhecemos hoje, tá? Até o início da segunda metade do século XIX, a Alemanha unificada ela não existia. Tá? Ela era dividida em vários países, condados. Tá? E essa unificação ela vai ser liderada pela Prússia. Tá? E olha só, essa região fica aqui, ó, tá? Essa regiãozinha aqui, Alsácia e Lorena, que antes pertencia à França, e a Alemanha nessa guerra, ela vai tomar essa região da França, que era bastante rica em minérios, seguindo justamente o lema do primeiro-ministro da Prússia, que era o Otto von Bismarck, que é o seguinte: nós vamos fazer a unificação da Alemanha a ferro e sangue. Agora, o que isso significa? Bom, quando ele falava em ferro, tá? Justamente o minério de ferro, porque iria unificar a Alemanha através da ferrovia, tá? As ferrovias ligando as várias cidades e estados germânicos, e também a sangue, no caso, guerra, tá? Aí nós vamos ter também a participação do ferro, do quê? Do desenvolvimento bélico, então ferro e sangue, tá? Outro exemplo também que nós vamos ter é o pan-germanismo. A Alemanha defendia, né, a união dos povos germânicos para a formação de um império extenso e poderoso. A Alemanha ela defendia a unificação de todos os estados germânicos, tá? Aqui, ó, essa região que eu vou estar circulando aqui para vocês, tá? Então ela defendia aqui, ó, a Polônia também, tá? A unificação de todos esses estados e formação de um grande império germânico, tá certo? Então, bora pro próximo. Então, pessoal, um outro conflito, né, uma outra disputa nacionalista que nós vamos ter nesse período pré-guerra, se é que não podemos chamar assim, né, esse período que antecede a Primeira Guerra Mundial, é o conflito nos Balcãs. Essa região dos Balcãs era disputada pelos impérios austro-húngaro e o Império Turco-Otomano, tá? Essa região aqui, ó, tá? Dos estados eslavos, Eslovênia, Croácia, Bósnia, a Macedônia, tá? E a Sérvia. Então,
a Sérvia já tinha conseguido a sua independência e ela tinha intenção de unificar todos os estados eslavos e formar a grande Iugoslávia, a grande Sérvia. E olha só, então nós vamos ter surgimentos aí de movimentos nacionalistas em várias localidades, né, chamado de pan-eslavismo, tá? Defendiam então a criação dessa grande Sérvia. Esse movimento ele era apoiado pela Rússia, que tinha intenção de anexar essa região. Então a Rússia vai entrar num conflito, numa disputa com o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro, apoiando a independência dessa região que era controlada por esses dois impérios, tá certo? Então já gera esse conflito entre Império Austro-Húngaro, Turco-Otomano e a Rússia também, por causa dessa região dos Balcãs. Então, pessoal, nós vamos ter também as políticas de aliança. Esses países, né, os países europeus, já prevendo essa disputa, nós vamos ter aí a chamada paz armada. Nós estamos em paz, mas esses países como França, Alemanha, Inglaterra, começaram a uma corrida para produzir cada vez mais armas e amedrontar o inimigo. E também nós vamos ter a formação de alianças. Aqui, por exemplo, nós vamos ter a chamada Tríplice Entente, que nós vamos ter a Inglaterra, a França e o Império Russo, tá? Formando essa tríplice Entente. Então, enquanto que a Tríplice Entente ela já estava formada pela Inglaterra, França e Rússia, nós vamos ter também a formação da Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança ela vai ser formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e nós vamos ter a princípio a Itália. Mas só que a Itália ela muda de lado no decorrer da guerra e nós vamos ver isso aí mais adiante, tá? Mas a chave da Tríplice Aliança é a Alemanha, Império Otomano e Império Austro-Húngaro, tá? Então, formando os dois times aí. Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. E do outro lado, na Tríplice Entente, nós vamos ter França, Império Russo e também a Inglaterra. Beleza? Então, pessoal, e essas disputas nacionalistas, ela vai ser o estopim para o início da guerra. Então, questão balcânica, Alemanha, Áustria, Hungria e Rússia disputam a região. É essa região aqui que nós vimos já, né? Nós falamos nela aqui agora há pouco, tá? Essa região aqui. Aí, olha só, nós vamos ter, em junho de 1914, o assassinato de Francisco Ferdinando na região da Sérvia. Ele, como herdeiro do Império Austríaco, ele vai até Sarajevo, capital da Sérvia, e durante uma passeata, né, que geralmente as autoridades fazem, ele vai ser assassinado por uma sociedade secreta sérvia chamada de Mão Negra. E olha só, então, aqui ó, Francisco Ferdinando, em junho de 1914, o governo austríaco ele declara guerra à Sérvia, que é apoiada pela Rússia, deflagrando então a política de alianças. Por quê? O Império Austro-Húngaro ele declara a guerra à Sérvia. Logo, a Rússia, ela vai declarar guerra ao Império Austríaco. A Alemanha declara a guerra à Rússia. Com a entrada da Alemanha na guerra, França e Inglaterra também declaram guerra. Então começa aí, vai ter a deflagração da política de aliança. Então começa aí a Primeira Guerra Mundial a partir do assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. A guerra ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a chamada Guerra de Movimento, tá? Com a movimentação das tropas alemãs em direção a Paris, a capital da França. Tá? Então, nós vamos ter essa forte ofensiva alemã, a França, principalmente por ser vizinho de fronteira, e também um ataque aéreo à Inglaterra. Então, a segunda fase, tá? Ela vai ser chamada Guerra de Trincheiras, tá? Porque muita gente achava que a previsão
era um conflito de curta duração, só que algo que não vai se confirmar, né? Porque ela acaba durando aí 4 anos, né? De 1914 até 1918. Então, olha só, nós vamos ter a construção de trincheiras, tá? Para travar a movimentação das tropas, e os ganhos e perdas de posições eram medidos em metros. O combate corpo a corpo e o ataque de cavalaria, elementos fundamentais das guerras até então, deixavam de ocorrer. Então, olha só, as trincheiras eram... O que eram essas trincheiras? Eram espaços defensivos escavados na terra, como vocês podem observar na filmagem, formando corredores onde os soldados se abrigavam. E nesse local, os soldados, é claro, estavam sujeitos às piores condições possíveis. À fome, ao frio, às doenças e a constante vigilância devido a um ataque surpresa de algum inimigo. Então, pessoal, a terceira fase da guerra, tá? A situação da guerra em 1917, ela vai ser marcada pela saída da Rússia da guerra, tá? Devido à Revolução Socialista, né? O comunismo chega ao poder na Rússia. Então, a principal justificativa da Rússia sair da guerra é que a Primeira Guerra era um conflito imperialista entre potências capitalistas e ela com um sistema político e econômico agora totalmente diferente, que era o comunismo. Então, não fazia sentido a Rússia estar na guerra. E ao mesmo tempo que nós vamos ter a saída da Rússia, nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos no conflito. Tá? Os Estados Unidos eles já participavam, né, do conflito, ajudando os países da Entente com armamento, medicação e alimentos. Devido aos navios que foram atacados por submarinos alemães, além dos Estados Unidos temer perder o mercado europeu em caso de vitória alemã, os Estados Unidos, em 1917, decidem entrar na Primeira Guerra. Tá? Como mostra aqui, né, nessa charge. Tá? Um soldado francês recebendo aqui um soldado norte-americano, simbolizando a entrada dos Estados Unidos no conflito mundial. Um outro exemplo também que nós vamos ter, o filme da Marvel, o Capitão América, o Primeiro Vingador, ele retrata justamente o período da Primeira Guerra Mundial. O contexto histórico, né, do filme é justamente a Primeira Guerra Mundial. E fica claro essa questão do nacionalista se nós formos olhar justamente o uniforme do Capitão América, né? Capitão América, se nós formos entender a extensão de América, tá? Mas só que representado pelas roupas, a roupa com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então essa questão patriota dos Estados Unidos e se acharem também dono da América, mas isso aí é um outro assunto para uma outra aula, tá? O Brasil também vai participar da Primeira Guerra Mundial. Tá? Ah, mas o Brasil? Sim, o Brasil. O Brasil também vai entrar no conflito em 1917, pelo mesmo motivo que os Estados Unidos. Tá? Os navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Mas a atuação do Brasil ficou mais ali nos bastidores, fornecendo minério de ferro, fornecendo medicamento, ajudando os feridos, aquela coisa, ficou aquela atuação mais nos bastidores. Tá? E o Brasil disponibilizou ali uma patrulha para o Oceano Atlântico, tá? E aviadores para atuarem juntos com as forças dos aliados, certo? Então, pessoal, o fim da guerra e os tratados pós-guerra, nós vamos ter aí como o ato final dessa guerra que a Entente ela passa a utilizar tanques de guerra para romper as barreiras alemãs. Então, diante da pressão da Entente, tá, a Alemanha ela vai assinar sua rendição em 11 de novembro de 1918. Então, a partir daí, nós vamos ter o fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai terminar com um saldo aí de 17 milhões de mortos e mais de 20 milhões de feridos. Então, para quem achava que seria um simples conflito, um conflito rápido entre essas nações europeias, durou 4 anos e acabou tomando proporções mundiais, tá? Essa Primeira Grande Guerra. Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o presidente estadunidense Woodrow Wilson ele vai propor em 1919 os 14 pontos para a paz mundial, inclusive defendendo a criação de uma liga, tá? A chamada Liga das Nações. Essa Liga das Nações, futuramente, ela vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como ONU, a Organização das Nações Unidas. Tá? Então, o principal objetivo dessa Liga das Nações era para preservar
a paz. E é claro que após a Primeira Guerra Mundial, o mundo todo ele vai mudar, principalmente no que diz respeito às mulheres. Tá? As mulheres vão ter uma participação muito importante na guerra. Tá, mas como assim? Enquanto que os homens estavam nos campos de batalha, várias fábricas passaram a produzir armamento bélico. E quem estava nessas fábricas? Justamente as mulheres. As mulheres ingressaram de forma maciça no mercado de trabalho, substituindo a mão de obra masculina que estava, a sua grande maioria, na guerra. Quando começa a se voltar na normalidade, as mulheres então começam a reivindicar direitos, inclusive direitos sociais, direito de igualdade entre homens e mulheres, e também começam a reivindicar maior participação política, ou em alguns casos, participação política, porque até então elas nunca participaram. Então, na década de 20 em diante, nós vamos ter várias manifestações de grupos femininos reivindicando direitos de igualdade em relação aos homens. Então, vamos lá, os tratados pós-guerra. Nós vamos ter o Tratado de Versalhes, que vai ser assinado pelo governo alemão em junho de 1919. E esse tratado ele vai impor uma série de sanções, tá? Uma série de perdas, restrições à Alemanha, que vai considerar seus termos humilhantes e vingativos. Entre eles, a proibição de ter o exército, a marinha e a aeronáutica, pagamento de indenizações aos países vencedores, a devolução da região da Alsácia-Lorena para a França e vários outros pontos que também foram abordados e que os alemães tiveram que assinar no Tratado de Versalhes. Com o fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial, é claro que o mapa político da Europa ele vai mudar. Por quê? Vai significar o desaparecimento de grandes impérios, como o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro e também o Império Russo, como nós podemos observar aqui no mapa. Olha só, no mapa aqui nós temos aqui, ó, o Império Russo, tá? O Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. No mapa, depois da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Percebam aqui que a Áustria ela foi desmembrada, surgindo a Hungria, Tchecoslováquia e a Polônia, tá? E aqui a Turquia, tá? Aqui nós temos a parte ocidental e a Turquia oriental, tá? A Turquia ela é um país euroasiático, tá? Tem uma parte na Europa e outra na Ásia, assim também como a Rússia, ela é Eurásia, né? Beleza? Então, ó, nós podemos perceber aqui a mudança política territorial da Europa antes e depois aí do conflito. Então, pessoal, nós estamos chegando aí ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, espero que vocês tenham gostado, tá certo? E não deixe aí de se inscrever no nosso canal, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, tá? Vamos promover o nosso canal, promover o nosso conteúdo e espero que esse conteúdo ele possa estar ajudando você aí a entender um pouquinho desses conflitos que vão ocorrer no século XX, beleza? Então, até breve.